Então nós estamos aqui hoje, nos estúdios da Agência Ômega, em mais um episódio do DigoCast, o nosso episódio de número 5, com o nosso amigo Odil Puc. Seja bem-vindo, Odil, aos nossos estúdios. Obrigado, Rodrigo. Prazer enorme e honrado, né, de estar aqui, porque tantas personalidades que já passaram por aqui, que iam show, Alencar, Dr. Bandeira, o Valtinho, enfim, galera toda que passou por aqui, uma honra, um prazer muito grande para a gente vir aqui contar história e especialmente história. É a que eu mais gosto. Contar história é bom também, né? História eu sou mais ou menos, agora causa, história, aí chá comigo. A gente que está aqui, que conhece o Odil, né, já há algum tempo, amigo de longa data, né? Fui professor do Heitor, né? Não cheguei a ser professor da sua filha, mas... E quando a gente pensa em Amambai e pensa em história, né? A gente vê muito de cultura, a gente lembra que o Odil conta bastante essa questão da história do município de Amambai, né? O Odil hoje, o Odil é advogado, ele é escritor, é historiador, né, Odil? E está vereador, né? Historiador com E e atualmente vereador. Odil, a gente pode falar que quem conta a história não deixa de ser um pouco historiador, né? Diz que de médico e louco todos temos um pouco de historiador também. Uma ofensa aí ao professor Miro, né? Tanta turma que contou a história de Amambai, mas de bom grado eu aceito. Não mereço, mas aceito. Odil, você é filho de Amambai. Mambaiense, meus pais vieram de todos os recantos aí. Meu pai é paraense, veio ali de Perrum, do Paranhos, para trabalhar no Café Amambai. E a minha mãe, os pais dela são paraguaios. Tem uma história muito interessante também, daquelas de novela, né? Para começar bem, porque a minha avó, Petrona Paula, seria muito rica, dona de muitas terras. Os pais delas, donos de muitas terras lá no Paraguai. E o meu avô era peão deles. E, obviamente, a família não deixou eles se namorarem, casarem, e aí ele não teve dúvidas. Pegou a paraguainha dele e fugiu para essas terras. Naquele tempo tinha muito essa história, né? Até bem pouco tempo atrás, aí, questão dos 10, 15 anos atrás, você novinho, não deve ter ouvido falar, mas tem a história do fugir, né? Pegou, cadê fulano? Não, fugiu com a ciclana. Então, essa é a história dos meus avós maternos e como eles vieram parar aqui em Amambai, na região do Origuela, que é uma região das fazendas ali próximo a Juti, que pertence hoje ao Walter Otano, o pai. O pai do Valtinho. Olha, todas histórias conectadas, né? Se juntam. Se juntam. Histórias todas se juntam. É um emaranhado, né? A gente fala que a história é uma teia, né? Um pouquinho de cada um vai se juntando, vai se colocando. E o meu pai, Rodrigo, a coincidência é que ele veio para cá para servir o quartel, né? Porque morava lá em Paranhos e acabou ficando aí trabalhando com o seu Alaor Sampaio Ferraz, que é meu padrinho, que era dono do Café Amambai. E daí ficou por ali, trabalhou a vida toda, o resto da vida dele, trabalhou no Café Amambai, tem uma história umbilical ligada ao café, né? Eu sempre digo que eu nasci entre as sacas e o cheiro de café. O Café Amambai que teve, a primeira empresa foi ali próximo onde era o Farroupilha e tal, ali aquela região dali da Rio Branco, né? Tem uma loja, bonequinha de luxo, salvo engano, por ali, e depois foi ser onde hoje é o Selk. Essa trajetória do Café Amambai, você vê como são as coincidências, como você disse, as teias da história. Mas você falando em questão do seu pai, tem uma história aí de que o Ismael é seu tio. O Ismael Morel, né? Aí remontamos ao pai do pai, né? Ao pai do pai. Primeiro que o Ismael não é Morel, ele é Moreira. Moreira. Aí já registraram errado quando foram fazê-lo. Mas o meu avô, Rufino Pux, de Paranhos, ele serviu na guerra. Ele foi expedicionário, ele lutou na guerra, ele não sabia escrever o nome dele, mas tinha uma cultura muito ampla. Ele contava muitas histórias da Europa, que ele conheceu o Papa Pio XII. Enfim, ele combateu na Segunda Guerra Mundial. Voltou de lá
E aí, aquelas pessoas que haviam sido pracinhas, os conhecidos pracinhas, o Serviço Público Federal foi colocando eles nos órgãos. Então, quem sabia ler e escrever, assim, mais ou menos, foram obtendo serviço no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, nos Correios. Aqui, né, quantos pracinhas passaram pelos Correios? O seu Orestes, o mais famoso deles, né, que é o pai do nosso ex-deputado Zenobi e tal. E meu avô, que não sabia escrever o nome nem de frente para trás, de trás para frente, foi parar lá na aldeia Mambai como funcionário da FUNAI, responsável que era por cuidar do gado. E lá fez, além do Ismael, mais uns 5 ou 6, né? Mas o que ele registrou mesmo, que ele tinha como filho, assim, é o Ismael. Mas diz o Ismael que eu tenho mais uns 5 ou 6 tios indígenas ali dentro da aldeia Mambai, filhos do Rufino Pux. Eu acho que como em todas as cidades do Brasil, né, essas culturas, tudo vai se misturando. A Mambai a gente pensa em Amambai e você pensa assim, a Amambai do sulista, a Amambai do paraguaio, a Amambai do bugre, a Amambai do índio, sabe? Então, é essa mistura boa e que deu essa gente bonita, cheia de vida e hospitaleira, né, Odil? O caldo cultural, Rodrigo. Eu costumo dizer assim que esse caldo cultural de que sejamos nós, os sul-rio-grandenses. E aí também tem o detalhe que os sul-rio-grandenses que vinham para cá eram aqueles que combatiam lá no Rio Grande do Sul, e a guerra era a Guerra da Farroupilha, e que ou perdiam os parentes, ou perdiam as batalhas, ou não queriam mais o conflito, e que foram vindo e passaram aí Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina. A história deles é uma epopeia, né? Vinham em carretas, plantavam durante esse percurso, levava um ano para chegar até aqui. Os paraguaios que já estavam por aqui, porque nós somos território paraguaio, efetivamente a Mambai foi Paraguai, né? E, claro, os indígenas que sempre estiveram por aqui, circulando, não necessariamente aportando nesse local que nós denominamos hoje como a sede do município de Amambai, mas que circulavam por aí. Depois, lá em 1915, que o Marechal Rondon efetivamente os colocou dentro das reservas indígenas, né? E aqui em Amambai, nas aldeias, primeiro a aldeia Amambai, que é a aldeia Guapuru, e depois na aldeia Limão Verde. Legal, bacana isso tudo. E saber um pouquinho da história de Amambai sempre é bom, né? E a gente escutar ela de alguém que é daqui é mais legal ainda. Pois é, aí a gente, nesse caldo cultural que nós estamos falando, nessa formação desse nosso povo, nós temos, para mim, Rodrigo, mais importante desse caldo é quando o Tomás Laranjeira obtém do governo federal de então, né? Porque, assim, voltando, rememorando um pouquinho, a guerra do Paraguai, a chamada Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, que durou de 1865 a 1870, que começou a definir os territórios que seriam do Paraguai e do Brasil. O Brasil, obviamente vencedor, começou a delimitar o território. Um catarinense, o chamado Tomás Laranjeira, era o fornecedor de víveres dessa turma da comissão que estava estabelecendo os limites, os limítrofes de cada país. E percebeu aqui uma riqueza sem igual, as minas de erval. Por isso o termo mineiro, né? Porque eram minas de pés de erva. E ele requeriu ao governo imperial a concessão dessas terras. Isso nós estamos falando, então, de 1882, que o Tomás Laranjeira obteve a primeira concessão para explorar a erva mate. Então, além desse caldo cultural que nós nos referimos, dos três povos, dos gaúchos, dos indígenas, dos paraguaios que já estavam por aqui, vieram essas pessoas, muitos argentinos, muitos catarinenses, e, claro, né, os paraguaios e os indígenas, que formavam o grosso da mão de obra, para trabalhar no mundo da erva. E aí a companhia Mate Laranjeira... Era um império, né? Império. Ela que é responsável, assim, e
como tudo na história, o lado bom e o lado não tão bom, ou o lado ruim, que ela trouxe, primeiro conseguiu que o então Mato Grosso fixasse o seu território por aqui, né? E era uma extensão muito grande, 5 milhões de hectares. Era a concessão da Mata e Laranjeira, que abarcava de Guaíra, passando aqui por toda essa região, Rio Brilhante, Dourados e até Porto Murtinho. Eles tinham aeroporto, tinham tudo. O povo dizia, era fantástico a estrutura. Esse é o lado bom, né? Que trouxe toda a infraestrutura para o então Mato Grosso, que era desértico, que era muito pouco habitado. E, obviamente, que ela, para fazer isso, era um sistema de semi-escravidão, ou de escravidão mesmo, dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores. E aí nós temos, né, um manancial de riqueza muito grande, que essa é a parte que eu sou mais apaixonado no mundo da erva, são essas histórias, essas lendas, essas histórias que são reais, sobre esse período aí que a Mata e Laranjeira dominou essas plagas aí, né? E criou todas essas cidades que nós estamos aqui, mas também explorou muito a mão de obra, era uma escravidão mesmo. Então, ela, como se diz, ela detinha o poder com mão de ferro. Ô Dil, você formou em Direito onde? O CDB, Campo Grande. Aliás, eu iniciei na FUCMAT, né, que era Faculdades Unidas Católicas do Mato Grosso. E, no período que eu estava estudando, ela foi transformada em universidade, que é a Universidade Católica Dom Bosco, hoje. E, ô Dil, você teve a oportunidade de ficar para fora. O que te fez voltar para Mambaí de novo? 3 coisas, né? Primeiro, quem bebe das águas do Panduí nunca mais esquece daqui. Foi o nosso post do ano passado, lembra, Raul? Essa frase é famosa. Tem uns versinhos, assim, modestos, claro, né? Sobre o Panduí, e depois, afinal, se você quiser, eu te mostro. Você fica ali, se quiser declamar alguma coisa no meio do programa, não tem problema nenhum também, viu? Tranquilo. Isso, a oportunidade de advogar seria melhor aqui, e aí, se você permite, também tem um caso sobre isso. Eu estava em Campo Grande já há quase 10 anos, já era estabelecido por lá, trabalhava, já tinha formado em Direito, trabalhava na Prefeitura de Campo Grande meio período e outro meio período advogava, no escritório do pai de um amigo. Era razoável, levava uma vida tranquila. E eu estive por aqui, no escritório do Dr. Fernando Piscini, para fazer uma negociação como advogado e tal. Ele tinha uma ação contra um cliente meu, o meu primo, e ele começou a perguntar sobre mim. Quem é você, garoto? E você é de onde e tal? Eu contei que era filho do Odil, que trabalhava no Café Mambaí, que minha mãe não era conhecida, a vida toda trabalhou em casa e tudo mais. E ele perguntou como é que eu estava lá, o que eu estava fazendo. Aí ele disse uma frase que impactou demais, que foi um dos principais motivos que me fez voltar para Mambaí. Ele falou: é muito melhor você ser titular na Olaria do que reserva no Flamengo. Como assim, doutor? Falou: lá em Campo Grande, você está no Flamengo, você está no timão. Lá tem tudo, lá é capital, lá tem cinema, tem shopping. Só que lá, dificilmente você vai jogar. Você, para conquistar seu espaço como advogado lá, você vai levar 10, 15 anos. Lá você não é filho de desembargador, não tem pai conhecido. Você lá... Como é que você está? Eu falei: não, lá eu ainda ando de ônibus. Pego o meu terno, coloco embaixo do braço e ando de ônibus, né? Ele falou: pois é. Aqui você está na Olaria, é um time pequeno, mas você é titular absoluto. Você vai chegar aqui, a primeira coisa que vão te falar é te chamar de doutor. A segunda, já vão te convidar para a maçonaria, para a Rotary. Você é doutor, rapaz. Aqui você chega, já é doutor. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, rapaz. E foi um dos motivos muito sérios que me levou. E o outro sempre foi o sonho de fazer parte de grupos políticos, né? Eu sempre tive o sonho de entrar no mundo da política, né? Não necessariamente no início de ter mandato, mas de participar. Sempre gostei, sempre foi
uma paixão da minha vida, assim. De estar inserido nesse meio, né? E aí, aliado a essa frase do Fernando Piscini, que eu poderia ser titular na Olaria, eu falei, eu posso ser titular na Olaria como advogado e também como político. Isso é que efetivamente me fez voltar para Mambaia. Então, a questão da posição, né? E a paixão pela política, poder mudar alguma coisa no nosso município. E hoje você é vereador. Tem muita ambição política ainda? Como que a gente está com essas questões? O meu sonho de consumo é ser prefeito de Amambaia. Se eu vou poder realizá-lo ou não, são assim as circunstâncias da política, da vida, né? Eu não pretendo ficar a vida toda de vereador. Se eu for candidato à reeleição, que eu pretendo ser, é só para mais um mandato e depois tentaria uma eleição para prefeito, né? Porque também a gente tem que sonhar e dar o passo certo. Mas o meu sonho de consumo, o meu sonho político é um dia poder governar a terra que eu nasci. Bacana, Gil. Isso é legal. Eu acho que prefeitos que são filhos do lugar da terra que nascem, né? Eu acho que fazem um negócio fluir muito melhor. Que é o caso hoje do Dr. Bandeira, né? Que eu não tenho... Bom, cada vez que eu falo dele, eu falo com orgulho, porque é um filho de Amambaia e que Amambaia está de vento em popa aí, né? Mas... De muito tempo, Rodrigo, nós não tínhamos um prefeito de Amambaia. Desde o Pequeno Machado, em 78. Depois, todos os outros prefeitos... Não, mas o Pequeno Machado foi eleito? Foi eleito. Em 78, ele foi o último prefeito que era de Amambaia. Eu estava, esses dias, dando uma reolhada, relida no livro Chetempo Guaré, do Nerim, que ele faz um compêndio ali dos 27 prefeitos que passaram pela cidade, e observava a apresentação do livro feito pelo Dr. Bandeira. E ele fala que ele se inspira em 2 ex-prefeitos, que é o Pequeno Machado e o Heron da Rosa Brum, coincidentemente, amambaienses. Então, retomando a nossa pergunta, se um dia eu for prefeito de Amambaia e fizer 10, 20, 30% do que está fazendo o Bandeira, já vai me dar por muito satisfeito. E o Bandeira é um marco nosso aqui, porque ele está provando que o amambaiense, que o filho de Amambaia pode ser, sim, um bom prefeito, um bom gestor. E eu assino embaixo, concordo contigo em todas as suas palavras. Ô, Gil, quer contar um caos para nós aí, alguma coisa que você... Uma lenda de Amambaia, que você goste, assim, e que te deixa saudoso quando você conta? De todas, porque eu sempre fui aficionado em causo, lenda, na nossa história. Mas tem aquele caos que é mais, que assim, é gostoso, que você gosta de contar. Deixei ele pensativo. Ele deve gostar de todos, hein, Raul? O que você acha? Às vezes é tanto caos que tem, que aí a hora que você vai tentar lembrar algum especificamente, você fica meio perdido. Né? Não, e aí você pega um cara que quer que seja aquele caos, né? Aí, que o caos cause. Que o caos cause alguma coisa. Mas então vamos lá. O Gil tem um personagem histórico, né, de Amambaia que toda vez que a gente tá falando alguma coisa, que você vê que o cara tá se achando demais, ou tá falando aquela mentirinha, e você fala assim, puta, esse é o tio do Miro, né? Esse é o tio do Miro. Mas, assim, como que se deu essa formação? O que leva a pessoa a falar, o tio do Miro, conta essa história pra gente? O imaginário popular, Rodrigo. O imaginário popular é o que nós temos de mais sábio no mundo. Então, o tio Domiro, né, de ser um tio, de ser aquela pessoa que... tio, é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa que todo mundo gosta. E o Domiro porque se inspirou, é a inspiração numa pessoa também que tinha uma simpatia abençoada, também que era muito benquisto, que todo mundo gostava e que circulava por todos os quadrantes aqui de Amambaia, que é o Teodomiro Araújo. Então, assim, uma figuração do nome aí. Mas é um personagem. O imaginário popular é que cria esses personagens.
E eu provo isso porque 90%, sem medo de errar, 90% dos causos, das histórias, dos xistes, das mentiras, né, do tio Domiro... Histórias. Das histórias do tio Domiro são de domínio popular, são de domínio público, são aquelas contadas Brasil afora. E a maior inspiração de todas elas é o Mazzaropi. Essa geração aí, o Raul, por exemplo, não deve ter visto nunca o Mazzaropi. Não, pior que eu lembro quando eu era bem novinho, era uma época ainda que a gente comprava DVD e tipo, vendia muito DVD do Mazzaropi. Ele contava, né, que é na época de ouro da pornô chanchada aí do cinema brasileiro, nós estamos falando da década de 50, um pouco 60. O Mazzaropi contava nos filmes dele todos esses causos. Eu me recordo que a minha mãe contava esses causos do Mazzaropi que hoje são atribuídos a tio Domiro. Então, o imaginário popular vai pegando os personagens e atribuindo essas histórias. Lá em Dourados, nós temos o tio Domiro lá, se chama Laquicho. Toda e qualquer expressão que tiver de uma história assim, rala o Laquicho. Até aqui, ô Laquicho. E qualquer coisa se atribui ao Laquicho. Então, nós estamos falando de um personagem que circulava aqui por Amambai, que contava os seus causos, que aumentava, né? Não inventava, mas aumentava. E o resto fica por conta do imaginário popular. Então, de todas essas histórias que se conta do tio Domiro, que se atribui a ele, 90% são de domínio público, que se conta aqui, que se conta em Niuaque, em Dourados, que se conta lá em Santa Catarina. E as pessoas vão criando. Eu vou iniciar pelo final. Quando faleceu o Teodomiro, já o imaginário popular na mesma hora não tinha ainda essa questão do fofoqueiro, né? Do WhatsApp e tal, mas que ele teria chegado lá no céu e um rico fazendeiro, que eu não vou falar o nome, um dia eu falei... E deu problema. Quase deu problema. Mas um rico fazendeiro teria perguntado a ele como estavam as coisas em Amambai. Falou, teus filhos já venderam todas as tuas fazendas e o meu filho é que comprou. Então, hoje, você imagina, isso saiu de onde? Quem que imaginou, calculou isso? Então, o que eu quero dizer é que o tio Domiro é uma personalidade, um personagem de Amambai. Legal. Não duro que eu fico, dou muita risada com isso. O cara chegou no céu, o cara falou, teu filho vendeu a fazenda e meu filho que comprou. Putz. Mas essa já é lá do final. Então, daí tem a mais famosa dele, a mais conhecida. E dessa mais conhecida, Rodrigo, eu já presenciei, assim, pelo menos umas 15, 20 pessoas que teriam visto. Entendeu? É uma piada, né? Então... É uma história. Agora, só uma coisa. Para deixar claro para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, né? História com I são histórias baseadas em fatos. São história mesmo. Entendeu? Que está nos livros, que tem fato, que vão montar. E histórias com E, né, são esses causos, esses contos, essas lendas, né, que vão se propagando por aí. Só para deixar claro para as pessoas, porque às vezes a gente fala história, estou falando errado. Não, tem essa definição aí. Mal de professor, eu tenho que explicar tudo, Adil. Então, deixa eu iniciar pela mais famosa dele. E aí, se você permitir, eu vou aqui, o pod inteirinho, só de tio Domiro, né? Mas a mais famosa dele é que ele estaria andando muito rapidamente, e aí, ali por perto do posto Berlites, e aí sempre fica aquela turma que a gente chama de senadinha, aquela turma que fica tomando tereré, que fica contando caos, contando prosa, aí estava todo mundo reunido, e ele esbaforido, correndo. Ô, tio Domiro, vem aqui para contar um caos para nós. Falou, não, agora eu não posso. Eu tenho que ir atrás do meu papagaio que fugiu com gaiola e tudo. Com gaiola e tudo. E aí vai emendando, né? Tem
Tem uma que é mais complexa um pouquinho, mas também é uma bela história. Ele foi para Campo Grande. E aí, na volta, todo mundo se cercou dele para saber o que ele tinha de novidade. Ele falou, pois, o meu filho, daí dá o nome do filho, de um dos filhos dele, né? O meu filho mais velho, montou um açougue tecnológico lá, foi para os Estados Unidos, pegou um aparelho da NASA, e é o que há em Campo Grande. Todo mundo, governador, vice-governador, deputado, aqueles... sócio não sei o quê, como é que chama? Daí, socialite, é isso mesmo, tá frequentando Socialite. Socialite, a fina flor da granfinagem de Campo Grande está frequentando o açougue dele. E como é? Né? Não, a pessoa chega lá, primeiro é especialista em carne de porco, só vende isso. E a pessoa chega, escolhe o porco que ela quer, coloca numa máquina e aquele porco entra naquela máquina e vai saindo osso para um lado, banha para o outro, graxa para o outro, pele e tudo mais. E aí chega no final, e a pessoa vendo, tudo passando ao vivo, assim, igual uma televisão. E ao final chega lá o pedaço da carne pronta, puf, cai lá. A pessoa... já tem lá o churrasqueiro especialista que assa, a pessoa experimenta, se ela gostar, ela leva. Só que é uma fortuna, não é só para governador mesmo, não é para qualquer um, não. Tá, todo mundo ficou admirado, bateu palma, verdade, ele está nesse nível, sim, mas o melhor eu ainda não contei. O que é? Vai que a pessoa não gosta, experimentou ali e não gostou da carne, ela devolve... Ele coloca a carne de volta e ele vem fazendo o serviço ao contrário. Quando vê, o porco sai em pezinho aqui. Ó. Voltou. Só que tem um detalhe que eu falei aqui. Nas costelas dele tem uma mancha desse tamanho. Mas o que é? Falou, a carne, o cara comeu. Carne. Mas, Gil, essas histórias é legal de estar... A do disco do filho dele que... gravou um disco. Então, o filho dele gravou um disco, mas aqui ninguém entendia muito bem, né? Província, Mambai, inveja e tal. Tinha toca-disco naquela época aqui em Mambai? Toca-disco e tal. Daí ninguém entendeu muito bem. E ele levou os discos todos para vender em Ponta Porã. Aí, mais no meio do caminho, encontrou uma onça. Aí lutou com a onça, o picacinho dele, porque tem a história do picacinho também, né? Dá pra gente falar aqui depois. O picacinho dele lutou com a onça, ele também e tal. Os dois bravamente lutaram com a onça e a onça afugentaram. Afugentaram a onça, sumiu deles. E aí ele colocou os discos de volta e chegou até Ponta Porã. E aí entregou lá, ele tinha levado 1000 discos, foram contar, só tinha 999. Puxa vida, na luta lá, acabei perdendo um disco, fazer o que é prejuízo. Quando ele estava voltando no mesmo local que ele havia tido a luta com a onça, ele ouviu a voz do filho. Amor, meu grande amor. Desconsiderem, por favor, a afinação do Odil, né? Mas, enfim, ele estava lá ouvindo as músicas, a voz do filho cantando. Falou, ué, meu filho está fazendo show por aqui, o que está acontecendo, tal. Mas parou, foi quietinho. Havia sido que um dos discos tinha caído num pé de araçá. Você sabe o que é araçá? Araçá é uma planta que tem um espinho. E o disco havia caído exatamente ali, naquela planta, e com o vento ele girava, e como a planta do araçá serve de agulha, girava, tocava e estava cantando aos 4 ventos lá no... O disco do filho do tio Domiro. Então tem muitas. Nós temos muitos... todo mundo em Amambai, as pessoas, todos eles conhecem 1, 2, 10 histórias, causos do tio Domiro. E cada vez mais me surpreende porque eu acho que eu conheço bastante histórias do tio Domiro, mas de vez em quando me contam umas novas dele. Eu tô achando que a gente tem que fazer um quadro para você, histórias do tio Domiro, ou só causos e prosas mesmo. Os causos do tio Domiro. E a gente dê um por semana ali isso aí. Ô, Gil, eu tenho a oportunidade de estar acompanhando o seu trabalho de perto, mais agora,
né? E vejo você no esporte, vejo você na cultura. Daqui uns dias tem um sarau aí, né? E até o nome do sarau, ele é Marco Pereira. Tem história do Marco Pereira, não tem? Tem. Quem que é o Marco Pereira, Odil? O Marco, inclusive, tem uma música do Jamil que é uma coisa divina sobre o Marco Pereira. Se você quiser, eu abro aqui depois que ele disse aí sobre o Marco Pereira. O Marco Pereira é um desses tantos personagens que andam, que vagam por aí, literalmente vagava. Ele é indígena e muito alto, forte, e vinha todos os dias ali da aldeia Mambai, perambulava pelas ruas, com um detalhe que ele tinha uma cuia de macaco, era uma flauta que ele vivia tocando, e sempre acompanhado pelos cachorros dele. E aí tem muitas histórias sobre ele, inclusive a mais conhecida é de que ele teria achado o enterro, que ele teria achado o guardado, que você já ouviu falar, obviamente, dos enterros e dos guardados, e não sabia direito do que se tratava, chegou e entregou para um comerciante aqui da cidade. Esse comerciante ficou com o tesouro dele e o sustentou por toda a vida com mantimento, com alimentação. Então, esse comerciante é que sustentava ele com o mantimento. Depois, os bandidos cercaram ele na beira da estrada, achando que ele ainda estava com o guardado, com o enterro, e mataram ele por causa disso. Gente, o que é guardado? Eu ia explicar essa questão. Para quem não sabe, antigamente a gente não tinha onde guardar as coisas. E as pessoas enterravam as suas riquezas. Né? Entendi. E o enterro, o guardado, era essas riquezas guardadas das pessoas. Né? Conta aí, Odil. Também. Também. Mas o guardado, o cambuti, o enterro que a gente se refere, o Paraguai, a guerra nossa foi definida muito perto daqui, né? Ali no Parque Cerro Corá, que fica a 20, 30 quilômetros de Ponta Porã. Né? Tem um parque do Cerro Corá, onde o Chico Diabo acabou matando o Solano Lopes, e assim que se encerrou a guerra. Não é ali num lugar onde tem um quartel, fez um... O Parque Nacional, do Cerro Corá, mas fica no Paraguai, né? Dentro do Paraguai. Muito próximo a Ponta Porã. É um espetáculo, para quem não visitou ainda, histórico e bonito. Mas o Solano Lopes, com a sua guarda, com os seus combatentes, quando o Caxias tomou Assunção, ele fugiu para o interior do país. Caxias tomou Assunção e achou que a guerra estava terminada, mas o Dom Pedro II achou que ainda não, porque o Solano Lopes ainda estava vivo, não havia capitulado ainda, não havia se rendido. Então, foi designado o Conde Deu, que é marido da princesa Isabel, essa nossa princesa Isabel que libertou os escravos, e o Conde Deu perseguiu Solano Lopes por todo o interior e culminou na morte dele ali no Cerro Corá. E o Solano Lopes passou por essa região. Comprovadamente, aqui nós temos um sítio que tem ainda alguns resquícios que o Solano Lopes acampou por ali. Aí é que é o bonito, né? Que é assim, fora o Erval, é o que eu sou mais apaixonado na história de Amambai. Ele não conseguia se deslocar muito rapidamente com o tesouro que ele pegou, porque ele estava fugindo e ele pegou todo o tesouro que tinha lá em Assunção e carregou consigo, né? E para ele fugir mais rápido, o que ele fazia? Ele enterrava em locais que ele pudesse localizar mais facilmente depois, no sopé de uma montanha, próximo a árvores muito frondosas, muito grandes, perto de um rio. Aqui em Mambai, ali no Rio Correntes, tem uma famosa corrente que... eu ia falar que reza a lenda que tem uma corrente ali e que ninguém achou esse tesouro ainda. Não, e ninguém consegue puxar a corrente porque não consegue entrar lá no rio. A corrente está lá, ela é visível, todo mundo vê, só que entrar lá que é o problema. Essa é uma das. Mas ele enterrava e aí levava os soldados lá para cavocar, né, como a gente fala aqui, cavocar, e
Depois ele matava esses soldados para não dar a localização. E seguia o caminho dele. E reza a história, a lenda, que em Amambai tem muita gente, mas muita gente que caça o enterro, que caça o tesouro. Só que ele não aparece para qualquer pessoa. Então, ele aparece para as pessoas abnegadas, aquelas que são justas, boas de coração, que mereçam. E se nós dois virmos o enterro, se nós dois recebermos os sinais, porque os sinais são vários. Tem o fogo que sai do chão. Tem o fogo que sai do chão, depois ele vai indicando os lugares e vai vendo se a pessoa... Gente, as histórias de enterro são fantasmagóricas também, às vezes. Literalmente fantasmagóricas. Eu vou cortar você um pouquinho, mas eu lembro que quando meu pai era diretor da escola agrícola, né, a gente sentava, tinha as casinhas lá, eles faziam as festas, as coisas, e a gente ficava sentado atrás das casinhas olhando, porque na escola agrícola teve um tanto de guerra, tem trincheira lá, não sei, né? E a gente ficava procurando que aparecesse um fogo pra gente, uma coisa. Só que aquilo dava... E aí a gente saía pro pasto. Aquilo dava um medo. A gente arrepiava até aonde não podia e voltava correndo pra perto. Porque é fantasmagórico o negócio. Então, exatamente esse é o sentido. Ele enterrava, por isso o nome enterro, por isso guardado, porque ele guardava, ou cambuti, como se chama em Guarani. E ele aparece só para pessoas merecedoras. Essas pessoas vão recebendo os sinais. Ora o fogo aqui, ora um fantasma dando algum sinal lá. E aí ela pode ir até esse local que é indicado, ela cava e aparece o enterro, o guardado ela pode levar. Esse é o guardado que o Marco Pereira achou. E aí tem muitas histórias dessas. Esse da corrente, tô querendo lá puxar a corrente. Essa tá lá a corrente. E eu tem 2 causos sobre o enterro. Vamos lá. 2 verdadeiríssimos. O primeiro deles. Eu cheguei aqui como advogado e, coincidentemente, Rodrigo, nesse local que nós estamos aqui, ali embaixo era meu escritório. Meu primeiro escritório foi lá em cima da farmácia do João. Meu primo me cedeu uma sala lá. Eu fiquei por uns 6 meses, depois aluguei aqui embaixo, que tinha várias salas para escritório, eu aluguei uma delas. Esse senhor chegou aqui, o seu Roque, chegou falando mais Guarani, mais portunhol do que qualquer outra coisa, graças à La Virgem, que mandou o senhor aqui, porque o senhor é neto do Caraí João Toledo, que era muito meu amigo, é a única pessoa que eu posso confiar, nenhum advogado eu confio na cidade, e contou a história dele. Resumidamente, que ele achou o enterro, daí ele contou como que ele recebeu o sinal, como que o fantasma se apresentou para ele, que tinha cachorro, e mesmo assim ele se apegou na fé dele, e foi, e cavou e encontrou. Cada bordão de ouro desse tamanho aqui, uma arca enorme, cheia mesmo, só que estava muito fundo e era muito pesado. E ele não conseguiu tirar. O que ele fez? Ele colocou uns galhos ali por cima e foi até uns vizinhos próximos da chácara onde ele morava e pediu ajuda. E eles foram lá com 4 bois, 2 juntas de boi e a carreta. Falou, os bois chegavam a se peidar tudo, doutor, de tão pesado que era o meu enterro. Resumidamente, eles colocaram lá as correias, ergueram o tesouro, colocaram dentro da carroça, e quando colocou dentro da carroça, deram uma revolvada na cabeça dele e deixaram ele desmanhado, foram embora e compraram o pessoal mais rico de Amambai. Falou, esses fazendeiros mais ricos aí, deu o nome de uma família, eles são ricos graças ao meu enterro, graças ao meu tesouro, ao que eu achei. Falei, mas que história linda, seu Roque. Olha, eu sou ficcionado, sou apaixonado nisso. Linda e triste, né? Falou, pois agora, doutor, eu quero te contratar para o senhor entrar com a ação
contra essa família tal aí, que roubaram o meu enterro, e o senhor é o único advogado que eu confio, o senhor chegou aqui agora, para o senhor entrar com a ação e recuperar o meu enterro, o meu tesouro. E o pior é que não tem o que fazer, né? E aí eu imaginei dirigindo, né, a petição, né, dos fatos. Que na data de tal recebeu a luz. Imagina o juiz lendo aquilo. Ia ser legal. Senhor doutor juiz de direito da vara civil de Amambai. Tá aí uma história para um capítulo do seu próximo livro, Edil. Já está, Rodrigo. Já está. Tá aí, ó. Já está no Causos e Prosas. Já tá esse? Já. Mas você escreveu a petição? Ah? Você escreveu a petição? Eu escrevi o cabeçalho, né? Não, Depois... você tem que escrever a petição, como se fosse defender o... E vai ser legal. E a outra, que também é real, essa contada pelo um dos maiores procuradores de enterro aqui, o seu Reducindo Lima. Eu conto isso porque eu já coloquei no livro também, o Nerinho, no livro dele, contou esse caso. Ele achou, ele e o irmão. Os dois irmãos aí acharam, cavocaram, ergueram e tudo mais. E cada um já foi sonhando, né? O irmão dele, que era mais zoneiro, já queria gastar o dinheiro tudo na zona, porque tinha umas meninas que tinham chegado lá do Rio Grande do Sul, da Argentina. O sonho do irmão dele era esse. E o dele era de formar os filhos, já imaginou um sendo doutor, outro professor, professora. Ele já foi imaginando o que queria poder fazer com aquela dinheirama toda. E aí depois falaram, tiraram e tinham que ir lá buscar os cavalos, alguma coisa para levar, porque também era muito pesado. Só que eles trabalharam durante toda a noite, entre localizar, entre passar o cagaço todo com os fantasmas. Era cada cachorro desse tamanho assim, que guardiava e tal, entre as orações, entre cavar, erguer. Eles passaram a noite inteirinha, estavam muito cansados. Aí o Redu, quando estava indo, e com fome e com sede, aí encontrou um mel de Europa. Encontrou lá uma cachopa abandonada. Ele não teve dúvida, pegou aquele favo de mel lá e colocou na boca para se alimentar um pouquinho, porque isso é muito comum no mato, né? Acontece que uma abelha desgranhenta tinha ficado lá e dorminhocou, né? Não foi embora com o enxoval. E mordeu o céu da boca dele. E ele xingou. Um palavrão em Guarani pode falar, né? Anharacopi-Guarê. Anharacopi-Guarê, depois você procura, é o pior dos xingamentos que tem em Guarani. A gente vai pôr a tradução aqui embaixo. Dá pra pôr. Depois a gente só põe a tradução embaixo só pra ler, só pra não falar palavrão. Mas ele... E o que ele fez? Xingou, maldizeu. O que aconteceu? Perdeu o tesouro. Desapareceu. Simplesmente desapareceu. O irmão dele até hoje, até ontem, né? Porque ele já é falecido, o seu Redu, mas o irmão é vivo. Até hoje o Satirito culpa ele porque ele maldizeu. Ele xingou. Então, Amambai é muito rico nisso, nessas histórias, nesses causos, né? Esse mundo da erva, ele traz para a gente esse caldo cultural de como as coisas aconteciam, dessa episódio que eu disse da semi-escravidão, da escravidão, que ninguém conseguia sair do mundo da erva porque eles ficavam o tempo todo devendo na comissaria. Então, e era toda uma... A companhia, como era conhecida, né, porque Companhia Mate Laranjeira, ela tinha... os guardas eram dela, a polícia era dela, os comitiveiros eram dela, né, o poder econômico e o poder político toda dela. Então, assim, ninguém conseguia sair do mundo da erva. Eles viviam e morriam no mundo da erva sendo escravizados. Nós tivemos uma série que passou na Globo há muito tempo, Amazônia, que conta a história do ciclo da borracha naquela região norte do país, na Bolívia, no Acre, que era da Bolívia, depois foi para... o Brasil acabou comprando a história da Amazonas, do estado do Amazônia em si, e a erva mate é tal e qual. É a mesma escravidão, é a mesma forma de não sair daquele mundo da erva, o mundo bruto da erva.
eles tinham, Rodrigo, primeiro iniciava com os aconchavadores, que aconchavava as pessoas para trabalhar. E para fazer isso, eles vinham aqui nessa região todinha, onde era Mambaio, Paraguai, e a capital era Ponta Porã, a cidade mais conhecida, levavam esses meninos todos para a zona. Eles lá, eles se divertiam, eles fornicavam, eles bebiam, porque esse era o mundo prometido da erva. No outro dia, já chegava a polícia lá e falava, olha, você fez tudo isso, você está devendo tanto, senão vai ser preso. Ah, mas sem condição nenhuma. Daí a alternativa era ir para as minas da erva, né? Por isso o nome mineiro, ir para as minas da erva para poder pagar essa dívida. E chegava lá, tudo que eles, inclusive a erva, você veja, né? Inclusive a erva eles tinham que pagar para sobreviver. Então nunca saía, era esse ciclo vicioso. E se tentasse fugir, os comitiveiros iam atrás, pegavam, quando não matava, se viciava para dar o exemplo de nunca mais tentar fugir. E tem que lembrar que era mato, né? Não tinha estrutura. Se para você fugir daqui, tipo, de Amambaia a Ponta Porã era o quê? 20 dias de viagem. Então era complicado na época. Tem um livro, Rodrigo, chama Selva Trágica, que é do Hernani Donato, que para mim é a maior e melhor obra escrita sobre o Herval, porque ela é romanceada, mas com todo o linguajar, com toda a história do que era a Companhia Mate Laranjeira, principalmente no início, né, porque ela foi de 1882 até mais ou menos 1926, que daí o Getúlio Vargas assumiu em 30 e aí começou a acabar com o monopólio. Mas você imagina, então nós estamos falando de 60 anos que ela passou mandando aí, dominando toda essa parte do território sul-mato-grossense. E se a gente for ver, a Amambaia é uma cidade bem nova, uma cidade menina, né? 75 anos aí, de muita história que a gente conta e histórias também. Ô, Dil, nós também temos... A gente estava conversando no outro podcast, né, Raul? Com o Juliano, que a gente estava falando dos personagens. Sim. Vamos falar os personagens loucos, né? De Amambaia, que todo mundo... Não os criados, né? Não os criados. Esses foram personagens que existiram reais, mesmo. Existiram. E o que você conta para nós de história do Panela, da Chimbica? Você conheceu eles quando jovem, né? Eles jovens também, né? Eu já peguei eles mais velhos e a gente atirava pedra no Panela. E esses dias eu fiz uma enquete lá no meu Facebook para cada um contar qual o louco da sua vida, da sua infância e um pouquinho da história, né? E, gente, isso aí não é pejorativo, é história, entendeu? Primeiro, Rodrigo, que é um profundo respeito, assim, né? Porque quando a gente fala louco, é nesse sentido de que, como são esses de agora, né? Talvez não são esses que a sociedade julga como conveniente e tudo mais. E que talvez a gente analisasse sob o ponto de vista hoje, seriam apenas pessoas que precisassem de carinho, de atenção, de tratamento, né? Mas eu convivi, a Lídia, por exemplo, né? A Lídia Teixeira é irmã de um padrinho meu, do padrinho Valêncio. E nós éramos vizinhos. Então, ela é comadre da minha mãe. Ela é madrinha de um dos meus irmãos. É a comadre Lídia, comadre Verônica. Convivemos a vida toda com a Lídia, sem problema nenhum. Então, essa Lídia, essa personagem aí, né? A Lídia louca. Que era mais folclórica, porque ela falava alto, daí ela às vezes não falava coisa sem sentido, ela andava com a folha de bananeira como sombrinha, daí toda colorida, né? Ela colocava vários lenços, toda colorida, usavam uma vestimenta paraguaia que a gente chama de alpoí, que é toda colorida também, circulava pelas ruas. E ela foi fazendo parte desse imaginário popular, né? E usava para assustar as crianças. Nós não, porque a gente convivia com ela. Ela tomava mate
praticamente todos os dias lá na minha casa quando a gente era criança. Então, mas no imaginário popular, para assustar as crianças, essa é a Lídia Louca. E eu conto lá no livro que ela sempre foi uma pessoa normal, sã, e que teriam uma vez tentado sequestrar uma das filhas dela. E ela estava passando roupa com aquele ferro quente, com aquele ferro que era de brasa, né, que não é os ferros modernos de hoje, e saiu na chuva atrás dessas pessoas, e aí teria dado aí um piripaque nela, e ela teria ficado meio assim. Então, e se nós formos pegar o que se chama da chimbica, a Dona Chinita também viveu muito tempo com a gente. Já mais moderno, aí eu já era rapazote, lá da minha mãe, tinha uma casa... Mais moderna é boa. Porque é da tua geração. Rapazote. Já, né? Você gostou, né, do rapazote? Ela morou nos fundos da casa da minha mãe. Então, aí... e ela tinha o nariz muito achatado, né? Aí o Chinita, com o nariz achatado, não demorou muito tempo para ela virar a Dona Chimbica, que também era uma paraguaia, meio indígena, já muito senhora, e que também andava aí por todos os cantos da cidade, e aí foi apavorando a molecada também. Então, aí, desses personagens todos, o Cid Panela, né? Até nesse texto que eu fiz, eu peço perdão pro Cid. Porque o que nós atazanávamos o Cid Panela, o que a gente fazia com ele, porque o reduto dele era ali entre a igreja matriz e a Câmara. A Câmara, principalmente, a morada dele, né? Ele vivia por ali. E toda molecada que passava por ali, que estudava no Dom Aquino, no Felipe, que ia para o treino de basquete, todo mundo que passava por ali indicava com o Cid, e ele saía correndo atrás e... Só um adendo. Ele falou que da molecada que estudava no Dom Aquino. O Dom Aquino, ele era onde hoje é ali o PAC, não, Tem várias secretarias ali, onde né? tem várias secretarias da prefeitura. Aquela esquina ali perto do Debeste Açaí. Então tem o Debeste Açaí e do outro lado, onde tem uma instituição pública ali, era o antigo Dom Aquino. GEDAC, né? Foi. Grupo Escolar Dom Aquino Correia, que nasceu, inclusive, lá no Rotary e tal. Mas são outras histórias. Outros causos. Então, e o Cid Panela, toda vez que a gente chamava ele, Panela, 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 sabe o que ele respondia? Panela é você, seu cara de cadela. Olha. E ele reagia... Porque as pessoas indicavam com ele. Tinha também o Genésio. O Genésio. O Genésio morava atrás da minha casa. O Genésio lobisomem, né? O Genésio lobisomem. Porque ele passava a noite inteira circulando em todos os botecos, em todas as ruas, praça. Ele passava a noite inteirinha circulando nas várias rodas de Iamambai. Festa, ele ia. Então... No outro dia, 5 horas da manhã, você podia ir no Genésio, que ele sabia de tudo o que tinha acontecido na noite da cidade. Quem namorou com quem bateu em quem brigou, qual foi acidentado, quem morreu, quem matou. Você podia chegar no Genésio, que ele sabia de todas as novidades da cidade. Por isso, o Genésio o lobisomem, porque ele ficava a noite toda circulando por aí. Tava mais pra Genésio o fofoqueiro, né? Ou o informante. O informante. Acho que fofoqueiro é mais legal. Genésio News, né? Genésio News. Não tinha Zap, né? Agora... agora uma coisa que acontece lá no Japão, a gente sabe aqui em questão de segundos. Odil. E o Odil postou esses dias uma foto do meu pai e da minha mãe, né? E a gente tinha um time aqui em Iamambai do Milionários, né? O Glorioso. O Milionários foi o melhor e maior time que já existiu em Iamambai. O Milionários batia de frente com o Cerro Portenho, time profissional da primeira divisão lá do Paraguai. Caramba! Batia de frente com os times de Dourados e de Campo Grande.
Operário, Biratã. Então, tinha uma cultura maravilhosa voltada para o Milionários. Sempre foi assim, inclusive o Nerinho fala muito, enaltece muito Milionários no Chetiem-Puguaré, mas ele passou a década de 70, 80, aí entrou um pouquinho em 90, como sendo o melhor e maior time que já existiu em Amambai. E detalhe, Rodrigo, tinha torcida organizada, e todas as vezes que o time ia entrar em campo, entrava com trilha sonora. Aquela música dos Incríveis, o Milionário, sabe? Que infelizmente eu não sei reproduzir. As irmãs aqui do Nelder Viana Vieira, né, que foi um dos craques do Milionário, colocava na vitrola, e o time entrava no som daquela trilha sonora. Então, e todos os craques de Amambai passaram pelo Milionários. O sonho de todo mundo. Aqui na cidade era imbatível, né? Raras as vezes que alguém conseguia empatar ou ganhar alguma partida do Milionários. Mas quando ele competia, já se sabia que seria dele o título, e aí, se conseguisse um resultadozinho favorável lá, já era glória para os outros times que competiam com ele. Milionários, então, todo mundo sabe uma escalação do Milionários, quem jogava do goleiro ao ponta esquerda, né? O Teixeirinha, que inclusive, sobrinho da Lídia, né? Filho desse meu padrinho que eu lhe disse, vinha do Rio de Janeiro, passava as férias aqui, jogava no Milionários. O Nelder, que o Vav definiu o Nelder que ele não era um jogador, ele falava com a bola. Né? O Sonilton, o maior dos centroavantes, o Carlinhos Cerejo, o Devite, o goleiro. Onde está o Devite? O Devite morreu? Não sei informar do Devite. Mas o Sonilton a gente fala sempre. Na verdade, eu lembro que era por D20, né? Mas é o Devite. O Sonilton a gente fala sempre. Tem um grupo dos amambaienses aí que a gente denominou CAVE. O CAVE. Que conhecia Antônia Vera, que a gente pode também falar sobre isso, que dá outro podcast bem grande. Dá outro podcast só sobre isso. Então, muitos desses craques do Milionários estão no CAVE e vai rememorando essas histórias aí. Olha, o Milionários literalmente fez história em Amambai. Ô, Gil, você faria alguma coisa diferente na sua vida? Você se arrepende de alguma coisa? Não. Eu fui embora para Campo Grande para estudar. Eu sou daqui, nasci daqui, como eu te disse, minha mãe é do lar e meu pai a vida toda trabalhou no Café Amambai e é boiadeiro, então o nosso destino estava traçado, nós iríamos ser daqui e eu continuaria trabalhando lá no Manso como entregador ou depois de office boy da Rádio Jornal, e não vejo demérito nenhum nisso. Mas eu não sei se eu teria essa coragem hoje, né? Não sei o que me deu na cabeça, eu coloquei a mala nas costas e fui para Campo Grande para estudar. Com 3 meses eu queria desistir, porque não aguentava mais de saudade, passava fome, não dormia direito e estava ainda trabalhando lá só de bico e tal, eu queria desistir. Aí voltei para Amambai e uma amiga, uma colega, falou: mas vai desistir? Você não ia embora lá para se formar? Você não queria ser alguém na vida? Não sei o que, aquilo me deixou... Feriu o meu ego, o orgulho, e eu falei, não, agora eu vou ficar. Não, mas que fome o quê? Passei muitos perrengues, como assim, normal, né? Eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que estar disposto a tudo, né? E aí depois também, quando decidi voltar, né, que foi essa decisão que eu já disse, sou muito feliz aqui em Amambai. Depois eu construí minha família, uma esposa além de linda, maravilhosa, que me atura, tenho 2 filhos. Isso é muito importante, né? E Maria Bethânia, né? Que você conhece a música Maria Bethânia do Nelson Gonçalves? Não lembro da música. Seu Pedro, o pai dela, é fã incondicional do Nelson Gonçalves. Um Bethânia, né? E tem uma música que se chama Maria Bethânia. Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho. Com aquele vozeirão e tal.
E tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. Então, muito feliz. Então, penso eu que não faria nada diferente. As circunstâncias da vida que foram me levando a isso. São umas decisões que foram tomadas diante das circunstâncias. Eu queria estudar. Eu queria mudar um pouco o meu destino. Queria mudar um pouco o destino da minha família, dos meus irmãos. Estava aqui, fadado a ser como meu pai, funcionário de alguém a vida toda. Volto a repetir que eu não vejo demérito nenhum nisso. Talvez eu fosse tão feliz quanto... Você é hoje. Hoje. Só que eu não teria uma formação, eu fui embora. Por conta disso, fiz lá uma formação, um curso superior. Adoro Campo Grande, acho uma cidade maravilhosa, muito boa para se viver. Mas a Mambaia é melhor. Mas como diz o Fernando, no Olaria eu sou titular. Aqui, até vereador eu já sou aqui. Pois é. E Odil, se você tivesse um conselho para dar, né, para você quando fosse criança, o que você falaria pro Odilzinho? Para persistir nos sonhos. Se você persistir nos sonhos, é possível torná-los realidade. Todos os seus sonhos foram alcançados? Não. Nem. Alguns, né? Eu já fui para a Europa, já conheço França, Itália e passamos pela Suíça. Né? Então, mais um dos sonhos também é passar mais tempo por lá. Já entrei aí, já sou vereador, é um deles. Mas ainda não fui prefeito, ainda não passei uma temporada por lá, na Europa. Ainda não tenho uma música minha gravada pelo Almir Sater. Então... Mas já escreveu um livro, já fez 2 filhos. A árvore já plantou. Plantei algumas. Aquela listinha você já fez tudo assim? Tem uma lista que rola aí que para você ser feliz você tem que passar aqueles pontos, né? Não, nunca viu isso? Não. Aí a do livro... Como eu sou a pessoa mais procrastinadora que possa existir na face da Terra, eu deixo tudo para a última hora. Vamos fazer o sarau? Vamos. Então, amanhã eu começo a pensar como que vai ser. Ele correr atrás do som e convidar as pessoas e tudo mais. Chega com tudo de última hora, né? Vamos lá. E agora eu arrumei uma pessoa assim que gosta disso também, adora, sabe? Que eu mande tudo de última hora para ela, sem planejamento nenhum. Que a equipe dela é muito boa. Tô falando aqui do meu amigo Rodrigo e do Raul. Ô, Gil, quer fazer mais uma consideração? Quer contar mais um caos? Pra gente encerrar esse nosso bate-papo? Eu quero, primeiro, te parabenizar. Eu acho que é uma inovação aqui. As personalidades, fora a minha, todas as outras que você trouxe aqui, fantásticas, que são assim, que tem história para contar e que são diferentes, né? Então, parabéns por isso. Caos, história. Nós teríamos aqui muitos podcasts para fazê-lo, mas eu quero terminar com mostrar para você uns versinhos que o Jamil fez sobre o Marco Pereira, que é uma música dele. Aliás, Rodrigo, aqui em Mambaia nós temos um gênio. Ele não gosta que fale muito disso, né? É bastante reservado. Mas o Jamil Martins de Melo é a pessoa mais genial que tem em Mambaia. Ele escreve, ele pinta, ele borda, ele esculpe, ele faz música. Ele agora na associação cultural dele está fazendo o Caminho do Orval, isso tudo que nós falamos, do mineiro, que carregava o raído, que pesava, a tambor, ele está fazendo. Eu gosto muito de Jamil também. Praticamente sozinho, e ele escreve como ninguém, rapaz. A capa do nosso livro foi do História de Mambaia, que foi encabeçado pela Viviane, pela... Mas ele escreve de todos os talentos dele, ele escreve música como ninguém. E aí eu vou contar um caso do que acontecia no Herval e falar um pouquinho do que esse Jamil fez. No Herval também, como tinha o raído, era todo um processo, né? Eles primeiro iam lá nas árvores, nas plantas da Herval, cortava, colocava em cima de uma lona, aí fechava e colocava nas costas e levava. Esse era o raído, né?
eles levavam o raído inclinado, né? Porque tem muitas histórias sobre isso. Era muita erva que esses ervateiros colocavam nas costas. Cerca de 150, 200 quilos era normal que eles levavam. E eles tinham toda uma técnica para isso, que eles iam curvado, mas nem tanto, para poder aguentar 100, 200, 300 metros, até mais, do local onde eles cortavam, que obviamente ia distanciando, né? Começava ali com 100, depois no final do erval ali já estava com 1.000 metros. Então eles tinham o tapé hacienda, que é o caminho longo para fazer isso tudo. E, por vezes, inadvertidamente, alguém caía, quebrava a espinha dorsal com o peso do raído. O que acontece com uma pessoa, naquela época, nós estamos falando aqui de 1900, o início dos 1900, numa selva, e sem condição nenhuma. Não tinha jeito, a única opção era sacrificá-la. E a escolha para sacrificar essa pessoa, igual assim, tá andando aqui um cavalo e ele quebra a pata, não tem opção. Infelizmente tem que sacrificar. Era também a mesma coisa que acontecia no erval. E a pessoa que ia fazer o sacrifício, que ia matá-la, era escolhida num jogo de cartas. E o Jamil, rapaz, fez uma música sobre isso, contando essa história, que ele chama de Nueve de Bastos, La Carta de la Desgracia. Emocionante. O Jamil tem muita obra-prima. Ele tem, insisto com ele, que ele tem que gravar essas músicas. Ele tem várias músicas contando a nossa história, contando o erval, contando isso tudo, inclusive do Marco Pereira, mas de todas que eu já ouvi, que eu fiquei mais emocionado, mais impressionado, que toca no fundo da alma, é essa, né? Que pega um causo, uma história do que acontecia de verdade no erval, e ele transformou numa poesia divina, maravilhosa. Então, nós temos muitas dessas, e o Jamil é a nossa principal referência nisso. Sobre o Marco Pereira, ele mandou esses dias aqui para mim, que eu pretendo ainda usar, né, nesse sarau nosso aqui, mas Tá procurando aqui. Tá. Esse pessoal assim que não é muito tecnológico, tecnológico. E acha que nós temos todo o tempo do mundo. Tá, esqueçamos Mas o Marco. enquanto ele procura ali do Marco Pereira, eu quero agradecer lá o Anderson da Personalize, né? Que patrocina todas as canecas do Digocast, né? E personaliza também, né, Odil? Mostra a sua caneca ali, ó. Odil Poucos pra câmera. Chique demais, Chique as cara. nossas canecas. Obrigado, Anderson, né? Presente em todos os Digocast, né? Achou? Obrigado, Anderson. Não, mas eu achei uma que ele fez para Mambai. Eu tenho certeza absoluta que ele não vai se importar da gente declamá-la aqui. Essa ele fez a música, claro que ele ainda está... esses dias eu fui ali, ele disse que já tinha musicado, mas... a Mambai de mil colores, aroma guavira potã, quer dizer, flor de guavira, né? Rincão, Guarani, Quejegui, que eu também não sei o que é, e das águas do Panduí, a Mambai de mil colores, dos gritos de Luz Bensu, vibrando na verde selva, e do chimite pelas calçadas e do genésio das madrugadas, do cheiro defumado da erva, do dorso do barbacoa, da mais bela das lídias e do marco velho Tembequá, da reza dos caiuás, das noites de ritual, dos singelos joaquins quinquins, dos colhantes e dos santins, dos homens de Xiripá e das mais prendadas donzelas, dos teodomiros e saladeiros, das salomés e los sortirreiros. Esse é o Jamil Martins de Mello. Poesia, né? Pura. Poesia pura e de gente nossa, de gente daqui. Que conhece a história, né, Odil? E as histórias. Odil, muito obrigado pela sua presença. Sei que a gente ia ter conversa aí para... Causa, então. Causa, então, nem se fala, né? A gente falou ainda muito pouco,
né? Mas é isso que a gente tem para hoje. Muito obrigado pela presença. A hora que quiser voltar pra gente falar mais causa, o DigoCast tá aí, tá aberto. E é isso. É isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto.